Seja muito bem-vindo à 187ª videoaula de programação em linguagem C da Flatec. Meu nome é Gabriel Squillet e hoje nós vamos aprender mais um exercício do módulo de matrizes da matéria de algoritmo e programação. Vamos então até o nosso exercício, que dessa vez é o exercício 9. Como sempre, vamos prestar muita atenção no enunciado e ver com calma, analisar com calma o que ele pede. Vamos começar então. Uma empresa especializada em perfuração de rochas e solos precisa de um programa que armazene e mostre a quantidade de cada elemento injetado para novas detonações. Para isso, um cubo de massa é pintado de vermelho em apenas um dos lados para representar a parte da frente. Então imagine aí, você tem um cubo, pinta ele de vermelho em apenas um dos lados. Esse lado que está pintado de vermelho vai ser a parte da frente, simples, ok? Em seguida, esse cubo é dividido, fazendo assim surgir 8 novos cubos menores, idênticos, e sem tirá-los de suas posições. Então imagine aí que você tem um cubo, você divide ele em 3 linhas, em 3 cortes, uma na horizontal, outra na vertical e outra no meio dele, e você vai ter isso aqui, especialmente nessa videoaula eu deixei aqui esse exercício aberto com a imagem gráfica para você entender. Então o que o exercício pediu? A gente tinha um cubo maior, ele foi dividido em 3 partes, aqui na horizontal, na vertical e aqui no meio dele, e surgiu então 8 novos cubos menores, como vocês podem ver nessa imagem, ok? Agora o exercício pede o que a gente deve fazer. Faça uma matriz tridimensional 2x2x2 chamada M, para representar esse cubo e que receba em cada uma de suas posições a quantidade com valor real de cada um dos 8 elementos, e uma sigla de A a H para cada parte. A a H por quê? De A a H você tem 8 letras, A, B, C, D, E, F, G, H. Ok? Os cubos que não têm tinta vermelha representam a parte do fundo, onde a dosagem dos elementos tem que ser maior e receber o triplo do valor informado após cada leitura. Então o que ele está dizendo aqui? Os cubos que não tiver tinta vermelha, não forem pintados de vermelho, representam os cubos do fundo. Ok? Então esses cubos que são do fundo têm que receber o triplo do valor informado na hora da leitura. Ok? E por fim, imprimir ao final todos os valores dessa matriz M. Vamos começar então fazendo o que sempre estamos acostumados, que é declarar as nossas variáveis e as nossas matrizes. Vamos então criar primeiramente um índice para utilizar nos comandos for de cada uma das na linha, na coluna e profundidade, ok? Então temos que ter 3 índices para cada um dos comandos for, que representará a linha, outra coluna e outra profundidade. Lembrando então, sempre que nós utilizamos um índice em um comando for, ele tem que ser do tipo inteiro. Então int, vou nomear aqui as minhas variáveis de índice de y para a linha, x para a linha, y para a coluna e z para a profundidade, e ponto e vírgula para finalizar a criação dessas variáveis índices. Pular uma linha e criar então a nossa matriz tridimensional. Essa nossa matriz tridimensional tem que ser do tipo float, porque o enunciado pede que seja informado o valor real para esses elementos, para guardar o valor desses elementos de cada um dos 8 cubinhos ali, ok? Então, float, como a empresa trabalha com
valores precisos, ela precisa que sejam valores reais, ou seja, que tenham vírgula, casas decimais, certo? Vamos declarar nossa matriz tridimensional com o nome M. Vamos abrir e fechar o colchetes 3 vezes. E aqui nós precisamos dizer qual o tamanho de linhas, quantas posições de linhas, quantas posições de colunas e quantas posições de profundidade tem a nossa matriz. Então vai ser 2 linhas por 2 colunas, desculpa, 2 linhas por 2 colunas com 2 profundidades. O valor 2 para todos, então, ok? 2 para a posição de linha, 2 para a posição de colunas e 2 para a posição de profundidade. Teremos 2 linhas, 2 colunas e 2 profundidades, ok? Precisaremos também ter uma matriz para armazenar os valores de A a H. Então, além da matriz float, vamos criar uma matriz do tipo caractere. Vamos dizer que essa matriz de caractere vai se chamar L, correto? E assim como a nossa matriz do tipo float, teremos 2 posições de linha, coluna e profundidade para representar exatamente aquele cubo. Correto? Vamos então dizer aí quantas posições terá cada linha, coluna e profundidade. Legal, criamos então as nossas matrizes e os nossos índices. Precisaremos agora então criar os comandos for. O primeiro comando for vai começar lendo as linhas, então x iniciando em 0, ponto vírgula. Enquanto x for o quê? For menor do que 2, né? Por que menor do que 2? Porque as posições de uma matriz se medem por índices e os índices são constituídos de 0, começando de 0, ok? Então, se tem 2 posições, será 0 e 1. Então, enquanto for menor que 2, ele vai continuar lendo o loop aí, ok? Ponto e vírgula, x mais mais que é igual a x mais que é igual a x que é igual a x mais 1. Fechamos o parênteses. Vamos abrir o bloco desse comando for da linha. Já criar um segundo comando for. Vou até fazer um Ctrl C, Ctrl V aqui, copiar, colar. E já abrir o bloco desse outro comando for aqui também. E fechar também. Só que esse comando for, segundo comando for, não vai representar as linhas, mas sim as colunas. Então, a variável é o índice y. E precisaremos ter mais um comando for para representar a profundidade. Vamos abrir mais uma vez um bloco e fechar um bloco também, para esse terceiro comando for que representará o índice z, que é a profundidade. Bom, após termos então um comando for dentro do outro, precisaremos, vamos até indentar identicamente, idêntico a todos os blocos. Legal. Então, dentro desse comando for é que teremos que ter aí as nossas operações. Vamos começar com printf. Esse printf, abrindo aspas, e sempre que o loop rodar, pular uma linha, então contra a barra n, você já sabe para que funciona isso nessa altura do campeonato aqui, dessas aulas. Vamos informar ao usuário onde que está sendo lido, para que posição está sendo lido. Então, linha percentual i para mostrar ele inteiro, onde que está a posição, o índice, ok? Linha percentual i, coluna percentual i, profundidade percentual i é igual o valor. Aí o usuário que vai digitar o valor no momento em que o programa rodar. Fechamos com aspas duplas, vírgula, x, y e z, todos separados por vírgula para mostrar
onde que o usuário está, digitando um valor, fecha parênteses e ponto e vírgula. Aí sim, abaixo desse printf, teremos que ter um scanf, e esse scanf vai primeiramente ler então a nossa matriz float, que vai ser os elementos, né, de cada um dos cubos, ou seja, ele vai ler para cada uma das posições a cada vez que o loop rodar. Então, percentual F, que é para ler em real, ou seja, float, vírgula, e E comercial para armazenar na memória. Armazenar o que? A posição em que estamos rodando nesses três comandos for, que no caso vai ser da matriz M, índice X, índice Y e índice Z, certo? Ponto e vírgula, desculpa, fecha parênteses, ponto e vírgula. A leitura vai estar feita. Basta com que façamos a leitura apenas do valor? Não, ainda não basta. Basta fazer mais uma leitura para a letra, então, depois que ler o valor do elemento, o valor do tipo real. Então vamos até fazer mais um printf, que depois que o usuário digitar Enter para o valor desse elemento, desse valor float, automaticamente o deve ser mais já pula uma linha, ok? No prompt comando. Então não precisaremos então fazer um contra /n para pular a linha, porque ele já vai pular. Mas sim precisaremos armazenar um valor caractere. Para isso, vamos usar o percentual S de string. Fecha aspas duplas, vírgula, e comercial para armazenar na memória. E vamos dizer que nós estaremos querendo ler o valor para a nossa matriz de nome L na posição dos índices que estamos usando, idênticos aos índices aí do scanf. Mas não esquecendo que essa parte aqui já é o scanf, né? Não esquecendo que essa parte aqui é o scanf, vamos até copiar aqui, Ctrl C, fecha aspas aqui, letra do elemento, agora sim o scanf, né? Não vamos pular scanf direitinho, não vamos pular essas partes, ok? Agora sim fecha parênteses, ponto e vírgula. Scanf vai ler em percentual S para string, armazenar na memória um valor para a matriz L na posição de linha X e coluna Y e profundidade Z. Legal. Aí sim, basta fazer isso? Ainda não, falta uma coisinha. Notem que o exercício pede que os cubos que não têm tinta vermelha representam a parte do fundo, onde a dosagem dos elementos tem que ser maior e receber o que? O triplo do valor informado. Então, a cada vez que o usuário informar um valor e ser armazenado esse valor aqui nessa posição da nossa matriz M, se for os cubos de trás, que precisam ter a dosagem maior, precisa ter o triplo, o programa então tem que multiplicar por 3. Como que a gente vai fazer isso? Nota então que o que é a parte de trás, que não tem tinta aqui vermelha? É a parte de profundidade em segundo nível, né? O que é o segundo nível aqui da profundidade? Se o índice começa em 0 e termina em 1, a segunda profundidade será do índice 1. Confere comigo? Confirma? Concorda? Então, o que é a profundidade 1? É o Z aqui, né? O Z quando o Z valer 1. Então podemos até utilizar um comando if para ver o seguinte: se o Z for igual a 1, o seguinte bloco tem que acontecer, ou seja, o que estiver dentro das chaves desse comando if. O que vai acontecer? O valor
da nossa matriz na posição que estiver sendo lido no momento. Se o z for igual a 1, atribuirá o valor dela mesmo, porém multiplicado por 3, certo? Ponto e vírgula para finalizar a operação de multiplicação. Bem simples, né? Bom, então esses 3 comandos for, vou até comentar aqui, foram os comandos de leitura e operação de multiplicação. Acabou? Ainda não, falta uma coisinha só. O que falta? Falta então imprimir ao final todos os valores dessa matriz M, que o enunciado também pede isso. Vamos economizar tempo? Vamos copiar, Ctrl Z, vamos copiar tudo isso aqui, todos esses comandos for aqui, Ctrl C, vamos até pular uma linha aqui, fazer um Ctrl V, mudar a descrição, não vai ser comando de leitura, mas sim comando de exibição. Tá em caixa alta. Comando de exibição, ok? Dos valores reais e caractere. Não vamos utilizar a lógica aí de leitura e nem o de comando de comparação. Nem precisamos dessa linha aqui também. Precisamos apenas de um printf que mostre que na linha sempre vai pular, né? Então vamos sempre aí utilizar o _n para pular a linha cada vez que o loop rodar. Então o que vai acontecer? Na linha percentual i, coluna percentual i, tem um O aqui, será que tem lá em cima também? Tem, então temos que apagar para não dar erro. Legal a gente ter visto isso aí antes de fazer o programa rodar. Então na linha percentual i, coluna percentual i, profundidade percentual i, será igual o valor percentual f para mostrar em float, já que fizemos a leitura em float. Correto? E letra percentual, vamos, se não me engano a gente tem que usar em percentual C aqui, ok? Quando vamos mostrar o valor, mostramos com percentual C, que é caractere, ok? Mas para ler temos que ler em string quando se trata de uma matriz de caracteres, ok? Se não me engano, se a gente for ler aqui, for exibir com o percentual S, vai dar um erro. Então, temos que mostrar onde o usuário, qual posição está sendo lido. Então já está aqui x, y, z para a linha, coluna e profundidade, vírgula, mostramos o valor. O que é o valor? É a matriz M na posição índice x, índice y, índice z, vírgula, e a letra que está na matriz L, índice x, índice y e índice z. Ok? Fechando parênteses, ponto e vírgula. E acredito que tenhamos terminado toda essa lógica aí. Vamos apertar F11 para ver se tem algum erro. Bom, por enquanto nada, né? Vou digitar o valor 2 para todas as posições dessa matriz tridimensional, para a gente ver o resultado depois. Se der 6 na parte que não é vermelha, né? Na parte que não tem tinta vermelha, deu certo. Então linha 0, coluna 0, profundidade 0, vai receber o valor 2. E a letra do elemento, como o exercício pede, é a A. Então linha 0, coluna 0, profundidade 1, valor 2. Letra B, valor 2, letra C, valor 2, letra D, valor 2, letra E, valor 2, letra F, valor 2, letra G,
e valor 2, letra H. Dando um Enter, reparem então que temos aí um resultado. E reparem também que sempre que a profundidade foi 1, ou seja, foi a segunda profundidade aqui, ó, o programa fez valer o triplo do valor informado pelo usuário. Ok? Ó, sempre que a profundidade foi 1, ó, reparem que o valor foi o triplo. Digitamos 2, então o triplo de 2 é 6. Ok? Sempre que foi a profundidade de nível 0, permaneceu então no mesmo valor. Confere? Legal, né? Espero que você tenha gostado desse programinha, dessa lógica, desse exercício, desse vídeo. Deixa seu like se foi útil para você e se inscreva no canal caso não seja inscrito. Eu agradeço muito já a sua visualização, a sua presença aqui nas nossas videoaulas, ok? Partimos então para a próxima e um grande abraço.